Gente, estamos novamente na presença de Deus e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar reunido aqui novamente com os irmãos. Na maioria dos dias eu estou aqui, né? E a mensagem de hoje, nós iremos meditar na palavra de Deus, vai ser sobre João Batista. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te adoramos nesse momento, agradecidos pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir livremente em Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos despertou nesta manhã. Muitos, talvez, que estão aqui não estejam bem, mas eles estão te buscando a orientação do Teu Espírito. E eu te peço bênção especial sobre a vida de cada um deles. Usa-nos nesse momento. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. E sermos bênçãos onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Ontem, por incrível que pareça, eram duas pessoas para pregar, né? Foi a Marisa Cabral e a Rose havia me convidado também. E por incrível que pareça, a mensagem era a mesma. Os mesmos versículos, as mesmas passagens bíblicas. Então, isso prova para a gente que Deus está no controle e permanecerá no controle de todas as coisas. Então, nesta manhã, como eu havia falado com você, não falar sobre João Batista. Lá em Isaías 40, no versículo 3, vem falando assim: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda Eliana, a nosso Deus. Eliana, eu vou te interromper um minutinho que eu não estou ouvindo. Tá baixo. O meu tá no máximo aqui. Agora sim. Né? Obrigada. Ok, Aham, tá ok. ok. E o nascimento de João, ele estava previsto. Não sabia se a data exata, mas estava previsto. E cá no Novo Testamento, no livro de Lucas, vem contando a história, Lucas 1, versículo 9. O contexto da história de João está melhor detalhado no livro de Lucas. Então, o pai dele chama Zacarias, a mãe Isabel. Eles já eram idosos, não tinham filhos. E um dia, um anjo falou para ele que eles teriam um filho. E realmente, quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre, ele tem poder para isso. Deus não vai prometer nada para você e não vai cumprir. E tem o tempo dele também de cumprir. Então, João, a Isabel ficou grávida e o anjo falou que o nome do menino teria que ser João. E naquela época eles tinham o costume de dar o nome do pai ou de algum familiar para a criança. Não ia criando nomes assim. Então, quando ele nasceu, e antes dele nascer, porém, o pai dele ficou mudo, né? E quando João nasceu, a criança nasceu, perguntaram qual o nome que seria da criança. Aí Isabel falou João. Não. Aí as pessoas, não, mas não existe esse nome entre nós. Aí o pai dele estava mudo, pegou uma plaquinha de madeira e escreveu lá João. E depois daquele momento, ele voltou a falar e dava glórias a Deus. Então, o nascimento de João foi com propósito. João, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E quando a Isabel estava grávida, recebeu a visita de Maria, que também estava grávida. E a Bíblia diz que a criança muito se alegrou, pulava no ventre de alegria, porque recebeu a visita de Maria e Jesus que estava no ventre dela. Então, depois a Bíblia não diz mais se João teve, se na adolescência ou na infância eles tiveram contato. Não está escrito na Bíblia. Só vem falar lá na frente que João ele foi pregar naquela região, né, pregando aos judeus, aos israelitas, que era para eles se arrependerem, porque eles eram raça de víbora, que era para arrepender, porque o juízo de Deus era vindouro. E a mensagem que João tinha era uma mensagem verdadeira, só que a verdade não agrada a todos. Então, ele foi pregando, pregando, e as pessoas foram se arrependendo, foram ouvindo a mensagem dele, foram entendendo aquele chamado,
E muitos foram batizados, eram muitos e muitos. Eles iam e faziam filas e filas, e dentre os que foram batizados, um dia quem chegou lá? Jesus. E João, quando viu ele ao longe, Jesus vem andando para o lado dele, ele falou assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João questionou com ele: Eu que tenho que ser batizado por ti, tu vem a mim? E Jesus falou que era para ser feito daquele jeito. E João batizou Jesus, e naquele momento ali houve um acontecimento sobrenatural e divino. O Pai falou: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Filho estava ali, em pessoa física, Jesus, e o Espírito Santo pousou como pomba sobre ele. Então, João, ele estava numa posição de importância para liderar naquele momento ali. E é interessante que João ele pregava no deserto, mas a mensagem que ele pregava era do céu. E essa mensagem chegou ao povo e chegou também às autoridades. E chegou no ouvido de quem estava governando naquela época, Herodes, e ele foi falado para ele assim, João, na mensagem, João estava falando assim sobre o adultério, sobre essas coisas, coisas que o povo devia se arrepender, e aquilo não agradou Herodias. A verdadeira mensagem de Deus, ela sempre vai incomodar alguém. Mas o objetivo da mensagem de Deus não é incomodar. O objetivo da palavra de Deus é salvar. E o objetivo de João não era acusar as atitudes deles, era despertar para que eles se arrependessem, como muitas das demais pessoas estavam se arrependendo, e voltar-se para o caminho do Senhor. Só que Herodias, a Bíblia diz claramente que ela guardou ódio por João Batista. A Bíblia nos diz também que tem um ser que tem ódio daquele que proclama a palavra de Deus, que é o nosso inimigo. Ele tem ódio da gente. E João, ele continuou pregando. João tinha discípulos. João, a mensagem dele, como fosse dizer hoje, ele estava nos holofotes, todo mundo falando, aceitando. Só que chegou um momento, ali quando ele batizou Jesus, que o ministério dele teve uma mudada. Ele começou a perder discípulos. Os discípulos dele começaram a seguir Jesus. Ele começou a perder espaço. Depois ele foi preso e ficou encarcerado. A Bíblia não registra que, pelo menos eu nunca encontrei, que Jesus visitou João no cárcere. Então, João foi tirado de cena. O objetivo da mensagem dessa manhã é sobre isso, que a mensagem, quando for falar com João, ele está tendo mais discípulos que você, ele está fazendo mais sucesso que você. Inclusive, João, os seus discípulos estão indo atrás dele. E João, que também era cheio do Espírito Santo, ele falou assim, João 30:30, no Evangelho de João 30:30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Normalmente esse verso é usado para professores do clube de aventureiros, que muitas vezes os professores acham que por ser crianças pequenas são deles. O professor tem essa mania. E a gente usa muito isso, é necessário que ele cresça e eu diminua. E João, ele ficou ali no cárcere, mas ele não foi vencido pelos sentimentos. Apesar dele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele também era humano. E o que eu quero dizer nessa manhã, para mim e para todos nós, que nós temos que cuidar dos nossos sentimentos. Lúcifer estava no céu, tinha tudo, e a Bíblia diz que surgiu um sentimento de inveja, começou a desejar ser igual, ocupar espaço lá central com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jeremias 17:9 está escrito assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarde teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então, os nossos sentimentos, nós temos que guardar, orar e pedir a Deus para dominar os nossos sentimentos. João, talvez ele, naquele momento ali que ele estava preso, que ele foi tirado fora de cena, é bem provável que ele venha ter sido tentado pelo inimigo a duvidar ou achar erro, achar pretexto. E isso eu vejo assim que, infelizmente, às vezes tem acontecido nas igrejas, as pessoas não aceitam serem substituídas. A gente tem que aprender aqui na terra. Vamos dar espaço, vamos dar lugar, porque o objetivo não era João, ele não estava olhando para ele, o objetivo, ele era centrado, porque ele queria que a salvação chegasse às pessoas. Então, o inimigo procurou esse pretexto para poder jogá-lo na prisão e, conforme os registros da história, as prisões, hoje em dia a prisão não é boa, mas na época de Jesus, na época do passado, a prisão era um lugar terrível. As prisões não tinham luz, muitas dessas prisões, a rede de esgoto passava dentro delas. Se a pessoa não morresse pelos açoites que recebia, a pessoa morria de infecção. E a pessoa ficava jogada ali, literalmente um lixo. Eu não sei se João ficou dentro do esgoto ou nessa situação, mas a Bíblia registra que ele ficou preso. E a Bíblia também registra em Lucas que o rei ia ouvi-lo. De vez em quando ia ouvi-lo, ele ficava perplexo com o que ele falava, mas só que ele não se arrependia, porque a mulher dele instigava. Não, que esse homem, ele falava e ela vinha contra. Ele falava, ela vinha contra. Até que chegou um dia, não sei se foi ela que planejou essa festa, mas ela sabia que a filha dela dançava muito bem, Salomé. Ela assim, é hoje. Então, o inimigo tem planos contra a nossa vida, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre. Então, o que ela fez? Chamou todo mundo àquela festa linda, mundanamente linda, atraente, botou a filha dela, vestiu a filha dela com a roupa mais sensual que pudesse, e a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado. E aquela menina foi dançando, não sei se foi a dança do ventre, que dança que ela dançou, sei que seduziu o padrasto. Olha a situação. E ela foi dançando, o padrasto estava bêbado, que provavelmente Herodias que embebedou, e dança aí, minha filha, dança. E foi dançando, dançando, ela seduziu ele tanto, 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 que ele ficou assim, pede o que você quiser que eu te dou, até a metade do meu reino. Essa é a chance. Ela foi lá falar com a mãe, vai lá, pede a cabeça de João Batista num prato. Quando ela falou isso, o álcool evaporou na hora da cabeça do padrasto. Nossa, ela me pediu isso, mas agora eu não posso voltar atrás, senão eu vou passar vergonha. Então, o inimigo cria situações para poder enlaçar as pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que orar para Deus nos livrar do laço do passarinheiro. Não que nós sejamos um passarinheiro, são essas situações. Ele poderia ter falado não, mas que ele, diante da situação, entre João, eu sei que João, ele sabia que João era um homem de Deus. Vai lá e faz. Aí veio. Herodias agora estava feliz. Essa cabeça do homem que me perturbava está aqui. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que vigiar. E outra coisa também que nós temos que vigiar contra os nossos sentimentos e situações, para não murmurar. Filipenses 2,14 vai falar assim, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. A murmuração tem tirado muita gente do caminho, porque a murmuração é lamúria. E Deus não gosta de murmuração. O povo, quando saiu do Egito, murmurou. Deus não gosta de murmuração, porque a murmuração ela impede da gente ver a bênção de Deus na nossa vida.
lembrei disso, fazer tudo sem murmurações nem contendas. Está acontecendo coisa na igreja, ou na sua vida você não concorda, vamos orar. Nós temos via de escape. Muitas vezes aquilo que a gente tem certeza que é certo, que é do nosso jeito, na verdade, muitas vezes não é. Deus tem outras maneiras de trabalhar. E Herodias achava que ela tinha acabado ali com o ministério de João. Não. A Bíblia diz claramente que ele ia preparar o caminho do Senhor. Então, o trabalho de João ele teve continuidade na pessoa de Cristo, e o trabalho de Cristo tem continuidade nas nossas vidas. Deus tem nos chamado para dar continuidade a esse trabalho. E para a gente continuar esse trabalho, nós temos que ser perseverantes. Romanos 12:12 está falando, está escrito assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, a esperança que nós temos, nós somos provados, às vezes por doenças, por desemprego, ou mesmo a nossa mente também torturada por pensamentos, por coisas que nem existem. Às vezes a gente tortura a nossa mente com aquilo que ainda nem aconteceu. Mas, irmãos, nessa manhã, eu peço em nome de Jesus, que nada nesse mundo venha roubar a nossa fé. Nós estamos aqui para sermos transformados, nós aprendemos diariamente. Ninguém aqui nasceu sabendo, mas nós vamos aprendendo diariamente. Então, João, ele teve esse nascimento, a vida dele guiada por Deus, e o que aconteceu no decorrer da vida dele não foi legal o final dele. Não foi uma coisa para a gente bater palma, não foi uma morte violenta. Mas mesmo assim, naquela situação que ele vivia, a fé dele não foi roubada. Por que que a fé dele não foi roubada? Porque ele aprendeu a descansar no Senhor. Às vezes eu vejo, quando está estudando profecias, falando para a maioria que é adventista, tem muita gente que tem um medo, que vai acontecer o reinado da besta, que as coisas vão... Não, não se preocupe com o reinado da besta. Aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus. Tenha certeza de quem você tem crido, porque caminhar com Deus é um aprendizado todos os dias, é um aprendizado diário. Então, se você confia em Deus, se você já desenvolveu esse relacionamento com Deus, se as coisas mudarem, você vai continuar crendo, porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Aquieta minha alma, aquieta coração, descanse no Senhor. João Batista cumpriu a parte dele, ele preparou o caminho do Senhor e ele soube agradecer a Deus no momento que ele saiu de cena. Então, quando nomear você para algum cargo na igreja, se você é professor, ou se você tem alguma função na igreja, se você é cozinheira da igreja, você não é dono dessa função, você está ali para poder servir. Que estejamos prontos para sermos substituídos. Que não venhamos ver o nosso irmão, a nossa irmã, como um adversário. Não, ele é um colaborador. E nós temos que aprender esse ministério de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. O aprendizado para a eternidade ele começa aqui. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele preparou o caminho, ele dedicou a vida dele toda para que Jesus, o Messias, viesse e encontrasse o caminho aplanado. João foi na frente, como diziam os antigos, que eu também sou antiga. Ele foi abrindo o caminho. Meu avô, ele trabalhava abrindo estrada. Eles abriam, vinham com facão naquela época. Serrote, facão, eles direcionavam o caminho no meio da mata, assim, aqui vai ser a estrada.
Aí eles iam abrindo o caminho. No começo não ficava legal, ficava um caminho para a pessoa passar, mas com o passar de carruagem, de cavaleiros, de gente, aquilo ia assolando, e a minha mãe mostrava: "Ó, aquela estrada lá foi seu avô que abriu, ela vai para Mutum, de Mutum abrir outra estrada até chegar a Belo Horizonte". Assim também somos nós, abrindo caminho. Quem vai concluir? Nós não sabemos se nós vamos estar vivos quando Jesus voltar. Nós vemos aí os sinais se cumprindo. Mas quem sabe nós estamos abrindo caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes. O que eu sempre peço a Deus é que haja geração de adoradores na minha família e eu desejo também para a sua. Nós devemos perseverar, entender o chamado de Deus, o momento que nós estamos vivendo, não nos desesperar com a situação, porque a arma do inimigo é o desespero. Quando a pessoa fica desesperada, ela perde o equilíbrio. Se as coisas não saem do jeito que quer ou da maneira que planejou, o desespero, ó, bate na porta: "Estou aqui". Mas Deus, ele já falou assim: "Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos". Não deixa o desespero ou a situação que você vive roubar os projetos de Deus para a sua vida. Não se desespere. Talvez tiraram você de um cargo de liderança, mas Deus quer te usar em outro lugar. É tempo da gente aprender isso, que nós não somos eternos naquela posição que Deus nos chamou. Às vezes você foi eu já tomei conta de muita coisa na igreja. Sabe o que que eu estou tomando conta agora? Da cozinha. Eu tenho aprendido, nunca tinha feito um panelão de arroz, eu fui perguntar para quem já estava ali, os veteranos lá na igreja, Joel, mas outros: "Como é que faz arroz em grande quantidade?". Me explicaram, já fiz arroz bom. Há umas 4 semanas atrás eu fiz um arroz que se jogasse na parede, alguém encostasse, não saía, que tinha que chamar o bombeiro, mas nós vamos aprendendo. Então coloca isso na sua mente. Você não está talvez você é um ancião, você não vai ser um ancião para sempre. Fique no lugar que Deus te colocar, seja submisso, descanse, descanse, porque Deus tem um projeto para as nossas vidas. E eu amo esse versículo aqui de Jeremias 29:11, que vem falando assim, ó: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais". Aprendamos com João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Os nossos irmãos, eles não são nossos adversários. Os nossos irmãos são nossos amigos, eles são aqueles que juntos nós vamos aprendendo, são aqueles que nós vamos ouvir, aqueles que às vezes irão também nos ouvir. E essa caminhada de cristão é uma caminhada de aprendizado. E Jesus também, ele teve discípulos aqui que também tiveram que aprender. Os discípulos, quando foram chamados por Jesus, muitos deles, ou a maioria, eles tinham a certeza que Jesus, ele iria governar aqui na terra e que eles teriam um lugar de destaque. Quem sabe, não sei se naquela época existia primeiro-ministro, ou ministro do turismo, da saúde, não sei. Quem sabe na cabeça deles: "Ó, eu sou de uma família pobre, mas Jesus, ó, todo mundo tá, os holofotes tá tudo em Jesus, eu vou ter uma boa carreira aqui, apesar de eu não ter concluído a faculdade, mas eles vão arrumar uma vaga para mim lá, vou arrumar um lugar bom". Às vezes, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, não são aqueles que Deus colocou no nosso coração. Então, João, eu gosto muito do ministério dele. Desculpa aqui, porque eu não sou pregadora, só estou levando a mensagem. Eu gosto muito do ministério de João, porque ele foi moldado, ele foi deixando ser levado por Deus. Teve o momento do ápice e também teve o momento do sair de cena, ser esquecido. E muitos de nós temos que aprender isso. O momento de sair de cena, Deus quer te usar
em outro lugar, de outra maneira, mas que você ainda assim você está empenhado na salvação do evangelho. Há algum tempo atrás, nós fizemos um curso na conferência aqui, o curso de Master Guide. Aí um dia eu vi o desespero de uma diretora de clube, porque não tinha ninguém para cozinhar. Aí eu falei assim, foi a primeira vez que eu fui cozinhar para muita gente, assim, além de umas 20 pessoas. Pessoal, nunca cozinhei para muita gente não, mas eu vou. Eu vou porque está precisando e eu tô de vou trabalhar esse final de semana, ajusto o meu schedule, dá para ir. Aí chegando lá, eu falei: "Ai, mas cadê seu uniforme de Master Guide?", que é um uniforme bonito, né, você fica assim, todo imponente, parecendo policial, assim, que marca presença. "Ah, mãe, mas cadê seu uniforme? Você esqueceu". "Não, o meu uniforme hoje é esse aqui, ó, avental". "Mas você está fazendo o quê?". "Vamos cozinhar, nós vamos cozinhar". "Ué, mas você", "Não, hoje precisou de cozinheiro". Eu não estou falando com isso que eu sou melhor do que ninguém não, tá, gente? Isso é um aprendizado. Ser cristão é um aprendizado. Hoje você pode estar nos holofotes, todo mundo batendo palma para você está vendo todo mundo tudo legal, mas quando for o momento de sair de cena, porque na verdade, eh, não é sair de cena, é Deus trabalhando em nosso coração, porque nós temos que dar lugar para outros. Eu tenho procurado, quando eles dão oportunidade na igreja, agora estou procurando colocar crianças junto comigo, para ir treinando esses meninos. Jesus, ele também fez isso. Ele estava preparado para retornar ao Pai, mas ele preparou os discípulos, e os discípulos, eles não sabiam, mas Jesus ia sair de cena fisicamente, não espiritualmente, para que eles continuassem a obra. E os discípulos também já saíram de cena e foram passando para outros. E nós aqui, que a maioria acho que são veteranos, está na hora também, às vezes, de passar o bastão, que você não fique garrando. Eu sou ancião, eu sou professora, eu faço não sei o quê. Não. Pastor Levi liderou aqui esse grupo mais 10 anos. Passou bastante. A Rose está liderando. Quem sabe vai ter que passar para outro. Então, que nós estejamos preparados, que nosso coração tenha espaço para Deus agir em nosso meio e grave isso na sua cabeça. Não deixe os sentimentos roubarem sua fé ou dominar você. Não fique murmurando, que você persevere, que você ore. E lembre-se, Deus tem um plano para as nossas vidas. E sabe qual é o plano de Deus? Que a gente chega em casa. Essa casa aqui não é nosso lar. Esse mundo não é o nosso lar. Deus tem um plano de nos levar para casa. E quando chegar lá, vai ser a festa da vitória. Se coisas ruins acontecerem, se coisas boas acontecerem, lembre-se disso. O meu Deus está no controle de todas as coisas e Ele está junto com a gente para nos fazer vencer. Ainda que coisas ruins aconteçam, Deus está no controle de todas as coisas e permanecerá no controle. Essa é a mensagem que eu tenho nessa manhã. Que Deus abençoe nossas vidas e que Deus nos use. Quando você for chamado, não tenha medo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, porque a obra de Deus ela tem continuidade. Ela não vai parar. E que você lembre, guarda isso no seu coração. Você é servo. E o servo é para servir. Você não é dono daquela posição, você está para servir. Deus está no controle e Ele sabe o momento que a gente vai ficar e quando é o momento da gente sair. Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia de bênçãos e que a mensagem do Senhor seja guardada em nosso coração, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós somos provados, em que o inimigo tem feito ciladas para tentar fazer a gente cair de qualquer maneira. Ele está desesperado, mas nós somos pessoas que temos esperança em Deus. A nossa esperança, a nossa vitória é o nosso Deus. Então, que Deus seja o dono de tudo em nós, do nosso coração, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa família. Que Deus complete a obra de salvação na minha família e na sua família. Eu falo sempre isso. Aquilo que os teus olhos veem, o que os meus olhos veem, não é o final.
Deus tem como trazer de volta os nossos amados. Não se desespere, continue adorando a Deus. Não fala, por que que eu sirvo a Deus? Meus filhos estão fora da igreja, meu marido eh, desistiu de estar no caminho. Continue adorando. Faça como João. Continue adorando a Deus. Ainda que seja lá no cárcere sozinho e que alguém venha cortar sua cabeça. Eu sei quem tenho crido. O meu Deus, ele é real, ele é vivo. E ele luta por mim. Deus abençoe nosso dia. Bem, Eliana, você ora, aí depois a Nara ora, tá bom? Tá Você bom. ora, ok. Vamos orar então. Soberano Pai, amantíssimo Deus, que habita nas alturas dos céus, nós te damos graças, Senhor, nesse momento, pela oportunidade que nós temos de nos reunir em Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a Tua obra na face da terra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, liberta-nos, ó Deus, dos nossos sentimentos, trabalhe em nosso coração para que nós não venhamos, ó Deus, confiar em nós mesmos, mas estarmos completamente entregues ao Senhor, lançando sobre Ti, ó Deus, a nossa ansiedade, o cuidado que o Senhor tem conosco, porque nós estamos vivendo dias em que somos provados de todas as formas. Pai querido, obrigado pelas Tuas promessas, promessas de estar conosco todos os dias. E a bênção do Senhor estar conosco todos os dias é a oportunidade de sermos transformados e aprender com o Senhor todos os dias. Eu te peço bênção sobre a vida do pastor Anderson, ele faz falta aqui nesse grupo, mas que o Senhor esteja abençoando não só ele, mas todos os pastores que ali estão reunidos nesse concílio. Seja também, ó Deus, com cada um de nós que aqui estamos. Está diante de nós um dia que nós não conhecemos. Te pedimos, ó Deus, livramento do mal, pedimos a presença do Senhor e que possamos estar falando contigo, não só nesse momento, mas em todo instante da nossa vida. Que possamos estar recitando algum versículo, cantando louvores a Ti e tendo a certeza, ó Deus, que nós estamos muito mais próximos da volta do Senhor. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Guarda cada um dos Teus adoradores aqui presentes. Abençoe aqueles que não puderam estar, o Senhor sabe o motivo. E aqueles também, ó Deus, que não entraram porque estão fracos na fé. Que o Senhor, Deus, os fortaleça e ajude a permanecer de pé te servindo. E que sejam, ó Deus, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Essa bênção eu te peço, que guarda-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, querido Pai, Tu nos sondas e nos conheces, Senhor. Sabes o nosso deitar